Olá, gente linda, Marcos Cruz falando com vocês. Que bom estar por aqui mais uma vez para a gente compartilhar um pouquinho de tecnologia. E nesse caso, a pergunta, né, que é sempre interessante fazer. A Hero Pro, GoPro Hero 4 compensa em 2025? Na verdade, estou gravando esse vídeo dia 1º do 12, a menos de um mês do fim do ano, né? Então a pergunta é essa: a GoPro Hero 4 compensa em 2025, 26 nesse caso? Bom, para responder a essa questão, eu vou fazer o seguinte. Para responder a essa questão, eu vou fazer o seguinte: eu vou partir do custo-benefício, né? Para que você precisa? Qual é a finalidade? Eu sou representante também, né? Muitos anos de vendas. Então, a minha grande pergunta é essa: para que você precisa? Ou o que você precisa para quê? No meu caso, gravar um motovlog na capital de São Paulo, né? Aproveito aí alguns momentos, o trânsito, faço algumas entregas e tal. Colocar um equipamento como uma GoPro Hero 13 na rua, anexada ao capacete, para fazer entregas, andando pela quebrada, eu acho bastante investimento. A Hero 13 está em torno de 2.400, 2.200 aí, numa promoção que você consiga pegar. Depois disso, você ainda vai pagar o adaptador de microfone, que custa lá os seus R$ 500 para cima. Logo após, você tem que ter um microfone mais umas baterias extra para poder atender a sua demanda. Então essa câmera vai custar para você pelo menos, no mínimo, 3.000, 3.200, daí para mais. Chega até 4, dependendo da ocasião. E aí você anexa o capacete e vai fazer a entrega. Numa fração de segundos, você pode perder. Você sabe como é São Paulo, né? Principalmente. Bom, pensando nisso, vamos para a Hero 4, né? Que eu vou colocar aqui na tela para vocês. A Hero 4, né, que eu comprei recente, paguei R$ 450, veio nesse kit aqui, que está disponível aí na tela para vocês. Esse carregador, a câmera, mais o carregador de baterias e as duas baterias, tem uma aqui e outra aqui. Essa está fora porque eu utilizei, ela está descarregada. Então eu vou carregar esses pinos, essa case, né, esse suporte de case, a case, né, case à prova d'água, que na verdade ele não é mais, porque para caber o microfone, para que o microfone seja inserido aqui, teve que fazer esse furo que vocês estão vendo aqui, ó, né? Então esse furo fez com que a câmera perdesse essa condição. Se você for mergulhar, você vai precisar comprar um outro kit. Veio esse adaptador também da própria GoPro, que se conecta ao capacete. Ele tem aqui esse USB, não é? Eu não sei qual é o modelo dessa porta USB, e a saída P2 para você conectar com um microfone que deve vir, né? Uma lapela P2. Ok, então você conecta ao capacete. O meu tá preso nessa cinta aqui, ó, não tem cola, não é? Nada disso. Tem ali, eu coloquei uma dupla face, mas ela bem tabajara, né? Tem os caras que colocam as outras, mas funciona perfeitamente bem. E aí veio o microfone, mas o microfone deu problema, né? Ele estava com ruído, e como eu trabalho com estúdio, tanto é que vocês estão vendo, eu estou utilizando esta mesa. Isso aqui é uma mesa de podcast, né? Então tem aqui todo um podcast, depois eu mostro esse cenário para vocês num próximo vídeo. Ali está meu capacete, o capacete não veio junto na compra não, tá? Então esse kit eu paguei R$ 450, né? Eu adaptei um microfone, eu tinha um Leson aqui, uma lapela Leson,
né, profissional no kit, mas o Lesson deixou de funcionar porque quando entrou a banda 5G, alguns microfones que funcionavam numa certa frequência, microfones sem fio, funcionavam numa certa frequência, deixaram de funcionar, pararam de funcionar, porque o rádio subiu para essa faixa e aí, então o rádio muito mais forte eliminou a frequência do microfone. E aí o que acontece? Que perdeu utilidade. Então eu peguei as lapelas desse microfone e adaptei, veio até a Santa Efigênia, o técnico fez a adaptação para mim, colocou o microfone colocou um adaptador de um P2 estéreo e eu conecto ali, grava perfeitamente com uma qualidade muito boa. Enfim, ocorre que no tira e põe o microfone, o capacete na cabeça, dependendo do que você vai fazer, numa entrega, por exemplo, você pode desconectar, né, você pode desconectar o micro USB daqui, ó, dessa porta que vocês estão vendo aí, ó. Ó lá, aqui é a porta, tá vendo? Então você pode desconectar dessa porta e aí a gravação volta, a captação do áudio volta para o áudio da própria GoPro. Se você tiver no capacete, dentro do case, na moto quer dizer, dentro do case, andando, vento, vai ficar péssimo, né? Tem um vídeo no meu canal assim, assistam lá. Desconectou, não percebi, e aí não dá para monitorar, né? E aí fica ruim. Mas compensa, para mim, no meu caso, achei que compensa super bem, né? Ficou super boa, né? Eu acho que eu nem mostrei aqui para vocês, né? Deixa eu colocar novamente, eu esqueci de mudar a tela, olha aí. Então se vocês colocarem aqui, ó, tá vendo? O capacete, ó, esse equipamento aqui acaba tendo essa dificuldade. Deixa eu mudar aqui na tela o que eu estava fazendo, senão eu acabo me perdendo. Vamos lá. Então, esse equipamento funciona super bem. Tá aqui, ó, só repetindo, porque eu não sei se captou e eu não vou editar novamente. Então eu comprei. Veio esse carregador, veio essa case, a Hero 4, aqui essa capinha do case, mais o carregador de baterias, 2 baterias, esses 2 pinos e mais o suporte de microfone que está aqui, né, anexado ao capacete. Vocês estão vendo ele aqui, ó, ele aqui, ó, o suporte de microfone, né, e mais o microfone que estava com problema. O microfone eu descartei, né, porque estava ruim e utilizei apenas coloquei um novo, né, como eu já disse, eu adaptei um que eu tinha de um profissional, microfone profissional, e coloquei lá. Ficou super bem, grava super bem. O grande problema é que quando você movimenta o capacete, você precisa entrar no estabelecimento, recolher uma entrega, retirar outra, você pode esbarrar na conexão da câmera e você perde o áudio do microfone. Passa a gravar o áudio da câmera, que você está com o capacete na moto e ele está no case, vento, então péssimo, né? Para quem gosta de qualidade de áudio como eu, né? Vejam, eu gosto de qualidade de áudio. Bom, e aí eu fiz alguns testes. Eu testei esse equipamento aqui, ó, que eu estou colocando aí para vocês na tela. Testei com esse equipamento aqui. Olha, o Zoom, né? O microfone Zoom H1N. Olha aí, que é esse aqui. Né? Olha, Zoom H1N. Esse microfone aqui. Perfeito, de uma gravação perfeita. Olha lá. Um áudio maravilhoso. Aqui ele tem a entrada de P2 para microfone. Aqui ele tem a saída de áudio para monitorar. E aqui ele tem o controle de ganho, né? Tá aí, ó. Isso aqui é um controle de ganho. Esse microfone funciona muito bem, ele é profissional, ele também é uma interface. Quando eu comprei, paguei em torno de R$1.000, faz tempo, eu uso para fazer minhas gravações internas e usei com esse microfone Boya, que também é profissional. Só que o problema é o tamanho do cabo dele, né? É gigante. Você pode usar se você estiver interessado em usar ele, você pode usar o
o Sony, né? O Sony é muito bom, né? Muito bom também. Entre o Boya e o Sony, você vai ter uma diferençazinha no brilho. O brilho, aposto que tem brilho. O Zoom dá muito brilho na voz. Fica, mesmo você estando dentro do capacete, ele capta aquele áudio externo. Tenho 2 vídeos gravados aqui, ou 3, eu acho, gravado com esse conjunto. Tenho gravado na GoPro 13 e tenho gravado aqui na Hero 4. Fica muito bom, né? Muito bom. Só a questão é que você conecta o microfone aqui, não é? Você conecta aí o microfone aqui, põe na jaqueta, né? Ele tem a travinha aqui, ó, para você controlar e bloquear todos os comandos. Então, ele tem uma travinha, quando você põe para gravar, você levanta a travinha. Você coloca ele para gravar, aí você levanta a travinha. Então, se você apertar qualquer coisa nesse controle, ele não funciona. O problema é que aqui ele funciona. Então, você tem que colocar uma travinha aqui, né? Uma etiqueta para ele não girar. E você pode monitorar também o que você está gravando, né? E ele grava perfeitamente. Funciona a pilha, né? Aí, funciona a pilha. Eu uso aqui Duracell, né? E funciona também a bateria do Power Bank. Você pode ligar o Power Bank aqui a entrada de USB. Então funciona bem. E eu gravei vários. Depois você sincroniza no Adobe, no meu caso, né? No programa de edição, eu uso o Adobe Premiere. Então eu edito, e os vídeos que estão gravados no meu canal não tem brilho, não tem nenhum tratamento de áudio, não pus filtro, né? Então você pode colocar o filtro, você mexe, se ele tem aquela frequência que foi a mais, você pode retirar, o que você consegue perceber no tratamento, né? As linhas, os filtros, os equalizadores te dão as frequências que estão superiores, né? Aquelas que estão estourando, você pode abaixar, nivelar, enfim. Então fica muito bacana, né? A sincronia é muito fácil, é rápido, né? É um comando só, né? Se você tem os 2 áudios, gravando o áudio da câmera com o áudio do gravador, é só você apertar um comando lá, assim, mixar, ele vai ler as faixas direitinho e pum, zerou. Mas você pode fazer isso também no manual, né? Você faz o marcador lá, a palma, a buzina e aí por diante. Depois é sincronizar. Fica muito bom. Voltando à câmera, como ela grava? Ela grava em 4:2, ela grava 1080-30, 1080-60, tem mais algumas configurações lá, acho que... E você também pode gravar em 2K, pode gravar em 4K, né? Eu não acho que acho que 1080/60 até o 1080-30 atende a mim super bem, né? A imagem fica muito boa, não vejo nenhum problema, funciona bem mesmo. A imagem não é aquela legal. Se você gravar num dia bonito, fica bonito, mas gravando num dia que não tem aquele brilho. A imagem da GoPro 13 com a GoPro Hero 4 é gigantesca. Se você tem a possibilidade de ter, não é, uma 7, 8, 9, 10 aí por diante, você vai ter uma máquina para fazer coisas diferentes, né? E boas, muito boas, que não tem na Hero 4, né? Então é bem diferente nisso. É claro, né, um passeio, vai para o parque, saiu com a família e etc. Então o negócio vai ficar muito bom, muito bonito. Agora, se você quer fazer o que eu estou fazendo, por exemplo, no meu entendimento, a Hero 4, que é bem mais barato, e já vem com esse kit todo aí na faixa de R$450, é tranquilo. De 450 para mais de 3.000, dependendo do que você vai colocar na Hero 13, são uma diferença de R$3.000 para pôr no capacete. É muito, eu acho, né? Para mim é muito. Para outras coisas não. Eu gosto de tecnologia, nesse caso, gosto de som, áudio, para mim. Acho que o áudio adaptado dela, atende bem, muito bem. Para isso atende.
mas não fica um áudio daquele, nossa, que áudio, né? Eu gosto, é por conta do próprio estúdio, né? Tanto é que eu estou utilizando aqui um Z1 da Zoom, um H5 como da Zoom, como captador de imagem, como interface. Ele também é gravador. Estou utilizando uma Behringer USB do Xenix 1202, né? E uma câmera T8 e conectada ao OBS via placa de captação. Que dá para fazer pelo USB também, né? Mas eu estou fazendo via captação. Para as imagens de cima, para essa imagem que você está visualizando aqui, não é, que eu coloquei para vocês, eu estou usando uma Logitech C922. Mas eu tenho uma outra aqui, que é uma Anker C200 e uma outra Logitech C20. A Anker não está ligado, mas a C20, a Logitech C20 está, mas ela não está nessa cena, então não dá para eu colocar, embora ela esteja funcionando perfeitamente. Está aqui sim, dá até para ver, ó, tá aí, ó. Essa é a C5, a C920 da Logitech. Eu nem configurei ela, não é? Mas tem que ajustar a cor e tudo mais. Bom, mas ela está aí, está funcionando perfeitamente bem, não é? Eu posso ter vários ângulos aqui, né, nessa imagem. Então, o que é interessante compartilhar com vocês nesse sentido é exatamente isso, que a Hero, né, 4, a GoPro Hero 4 funciona super bem. Para mim, atendimento São Paulo já é um investimento, né, que veio completo. Nesse caso, a câmera mais o kit, 2 baterias, né, e também o microfone e tudo mais, ela funciona super bem. Aí eu dei uma mexida aqui na minha Logitech, e aí melhorei a cor, né? Porque você tem que calibrar, né? Toda vez que você usa ela no aplicativo, você tem que calibrar, ela não armazena aquela configuração, você tem que fazer isso manualmente toda vez. Então, a primeira imagem que eu coloquei não estava muito bonita, mas eu coloquei a segunda, que é essa daí, para vocês, ó, deu uma melhorada. Mas ainda assim precisa de ajustes. Mas só ela não faz parte do programa, do roteiro hoje. A que faz parte é essa daqui que eu estou captando essas imagens, né? Que eu estou captando esses equipamentos. Então vale super a pena. Você pode gravar em 1080, 30. Fica show. Se quiser dar uma calibrada no vídeo depois, fica perfeito também. Detalhe, ela não tem a estabilização de imagens, né? Mas tem o Super View. Você pode gravar com uma visão mais ampla. Você vai ver os prédios, né? Todos curvados, como nas outras câmeras, né? Como na GoPro 13. A GoPro 13 já tem o Rifle Smooth, né? Que você faz o próprio procedimento, né? Essa não tem. Essa câmera não tem essa estabilização de imagem. Mas se você for muito exigente, você pode fazer essa estabilização de imagem no programa de edição. No caso do Premiere, existe esse controle. Qual é o problema nisso? Ela vai cropar a imagem, né? A estabilização do programa vai cropar a imagem. Então, vai dar uns cortes e algumas cenas podem ficar gelatinosas, sabe? Aí existe um caminho, um mecanismo para você retirar esse processo. Para você tirar essas gelatinas e jogar essas gelatinas você vai determinar o programa o que você quer que ele deixe nessa condição. Porque para estabilizar a imagem ele vai precisar cortar, então um ponto ele estica, outro não, e assim por diante. A Hero 4 não tem estabilização de imagem, mas não fica. Se você usar sem, todos os vídeos que eu tenho no canal não estão com estabilizador de imagem. Eu não usei. E mesmo a que eu fiz a estabilização no Premiere, eu não subi para o canal, porque não achei que fosse necessário. Então, a própria gravação fica boa e vale muito a pena. Então, mas se você for muito exigente, você pode fazer. Então, galera, é isso. Deixo aqui para vocês, volto aí com vocês. Para mim, a Hero 4, que é essa câmerazinha aqui que vocês estão vendo, compensa muito, né? Ela compensa muito, sim. É uma câmera super top, não é? Ela tem, essa é a Silver, não é a Black, ela tem o visorzinho aqui, ó, tá vendo? Então funciona super bem.
atende muito bem, né? E ao que eu faço, é claro, num passeio mais especial, né? Eu faço encontro de casais junto com a minha esposa na igreja e tudo mais. Aí a gente vai usar uma máquina superior. Vamos usar um kit mais profissional. Essa é profissional, mas vamos usar outro kit, é claro. Mas vale muito a pena. Com esse kit, com esse conjunto aqui, fica melhor. Como eu disse, conectado aqui conectado o microfone aqui nessa entrada P2, monitorado pelo fone de ouvido, ajustado aqui no ganho da entrada, porque aqui você ajusta o volume que você quer de entrada de ganho. Só lembrando que se você for usar esse kit aqui, né, de microfone, o Boya e o Zoom, esse microfone precisa da função Phantom Power, que é a energia fantasma. E ele tem aqui uma bateriazinha, é só ligar, ele vai funcionar perfeitamente bem. Mas o Zoom também tem. Então você pode acionar o próprio Phantom Power do gravador. E ele vai alimentar essa energia, esse aparelho, a gravação vai ficar muito boa. Eu prefiro essa. Eu já fiz vários testes aqui, né? Já fiz gravações com o kit do microfone aqui, e é muito provável que eu vá usar esse aqui, né? Que eu vá usar o Zoom e esse microfone Boya. Eu vou preferir, em vez de usar o gravador com aquele cabinho adaptador lá. Por quê? Porque eu prefiro por causa do brilho, por causa do ganho e assim por diante. Mas aí fica a seu critério. Para mim, para o que eu atendo, para o que eu preciso, a Hero 4 em 1080/30 funciona perfeitamente bem. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, curta, se inscreva no canal M Black Motos com o Pastor Marcos Cruz, tá bom? Mais informações de equipamentos que eu vou utilizando, eu vou colocar aqui no canal. Compartilhe, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!